essa palavra é para os filhos, não são para as criaturas, é só para os filhos, para aqueles que o Senhor tem o poder de se transformar em filho de Deus. Olha só o que diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Se é Pai, é para o Filho. Se nós somos filhos, essa palavra é para nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo onde estão as criaturas de Deus, não os filhos, mas as criaturas, não nos conhece. Ele não nos identifica como filhos de Deus. Nós estamos no mundo crente. Crente. Somos cristãos, mas é crente. Eles não nos conhecem como filhos de Deus, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ele quem? O Senhor. E o verso 2, versículo 2 diz assim: amados, agora, ele afirmou, somos filhos de Deus. E ele deu uma expectativa, criou uma expectativa em nós, e nele também, quando ele escreveu: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não foi manifesto, somos filhos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, para buscar a sua igreja, ele vai se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí fecha o texto lá do início de Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando a gente chegar lá, nós seremos como ele é e veremos como ele é. Amém? Amém. Então, as pessoas que elas ignoram, que elas subestimam essa condição de ser filho de Deus, não sabem o que já está perdendo e o que vai perder. Por isso, a necessidade e a importância de nós estarmos evangelizando, testemunhando que não tem coisa melhor. Mesmo que as pessoas não nos conheçam, mas eles precisam saber quem está dentro de nós, quem nós somos movidos, porque nós estamos sorrindo, porque nós estamos exercendo fé, porque nós temos confiança, porque há uma paz que excede o entendimento, porque o amor que nos constrange e inunda nossa alma. Então, nós estamos e ainda não se manifestou o que haveremos de ser ainda. Isso é só, como dizer, uma palhinha. É só uma palhinha. Porque João diz, porque nós seremos como ele. Coisa linda. E a gente vai trazer uma palavra voltada para a família de Deus, para a família que não é de sangue, porque a família tem a família de sangue e a família do coração. E nós estamos na igreja, nós temos o sangue de Cristo e temos o coração de Cristo. Então somos uma família de coração, somos uma família que tem o sangue de Cristo que corre nas nossas veias. Nós somos irmãos de sangue e de coração. E aqui é um texto que eu quero falar sobre Davi, a ação de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu gostaria que, se você puder, se colocar em pé, do versículo 3 até o versículo 11, tem um episódio em que o homem foi convidado para sentar à mesa. A mesa é intimidade, família. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele pediu para preparar a mesa. Por quê? Porque intimidade é onde que a gente fala as coisas. Quando a gente está no almoço, a gente senta no almoço, muito assunto acontece sentado na mesa.
intimidade, ele na condição de servo. Ele não queria estar ali no comando, ele queria estar junto com o servo. Sempre. Então, mesa, família. E aí, os versículos assim diz: disse o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que se use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: e onde está? Perguntou Davi. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Abiel, em Lodebar. Lodebar é símbolo de sofrimento. Ele estava, Mefibosete estava em Lodebar. Ele estava no momento de sofrimento e de isolamento. Ele tinha perdido tudo. Tiraram tudo de Mefibosete. Ele estava lá em Lodebar, abandonado, jogado, isolado. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Abiel. Versículo 6: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Mefibosete era neto de Saul. E Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Deus estava usando Davi para fazer uma aliança com Mefibosete. Sabe aonde? Na mesa. Você já percebeu? Quando Davi, quando era solteiro, estava lá no campo cuidando das ovelhas lá do seu pai Jessé, ele não tinha oportunidade de sentar à mesa. Ele era descartado. Ele era bastardo. Porque Davi não era filho, não era irmão legítimo dos demais. Porque a mãe de Davi não era a mãe daqueles outros irmãos. E ele foi rejeitado. Ele foi considerado bastardo e foi colocado à parte. Ele não morava dentro da casa. E nem se assentava. E disse assim, e aí ele viu a mesma situação com Mefibosete. Olha só. Viu Mefibosete, então ele se inclinou e disse, Mefibosete disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha o estado emocional de Mefibosete. Ele se comparou a um cão morto. Olha o estado dele. Mesmo que a gente se sinta às vezes como um cão morto, mas Deus nunca desiste de cada um de nós. Estou terminando, você sentar. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Deus quer que você e eu estejamos na intimidade de saber que nós temos um lugar na mesa. Nós temos um lugar na mesa com o Senhor. E às vezes a gente fala assim: hoje não vou nascer. Você está perdendo a oportunidade de sentar literalmente na mesa. Você está desprezando, você está ignorando. Mas alguma coisa
aquele que demonstra amor de tal maneira e que não considera uma pessoa como ela sente que é, como Mefibosete sentiu como um cão morto, mas ele foi colocado e passou a viver e a sentar à mesa do rei. Senhor, esse rei que nós servimos é o Rei Jesus Cristo, que sempre tem preparado uma mesa para nós. E o Senhor seja glorificado. Pode sentar aí, por favor. Sempre há uma mesa preparada. Deus prepara a mesa dos seus filhos. Uma família tradicional. Agora não sei como é que está, porque as pessoas pegam prato, pegam o celular e vai não sei para onde, outro vai não sei para onde, e a mesa fica vazia. Não sabem o privilégio que é quando se senta à mesa. Famílias sentadas. E ali que se estreita a intimidade. É ali que a gente interage à mesa, sentado à mesa. O que significa essa mesa? Essa mesa é o lugar onde onde a família, finalmente, pode parar e interagir relacionalmente. Que coisa melhor. Que coisa melhor que sentar à mesa com a família. Às vezes tem gente que diz, Deus não tem família, tem que sentar sozinho. E a pessoa senta no banquinho que não tem ninguém. Mas aí Deus já providenciou. Às vezes a gente tem uma boa levada dentro de casa. A gente se sente isolado, descartado. Mas o Senhor Jesus, como Rei, diz: eu vou preparar uma mesa para ele e para ela. E sempre não vai faltar mesa para se sentar comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus é o Deus que nós devemos reverenciar, amar, servir, testemunhar. A mesa do Senhor. Ele valoriza a família. E Ele nos chama de filhos do Senhor Deus. Nós somos irmãos de Jesus, coerdeiros com Ele. Porque o valor da família não é essa questão só natural, mas espiritual também. Somos filhos de Deus. Deus, você não vê Deus, o Espírito Santo é aqui. Jesus, ele está junto ao Pai, mas Ele é Rei, é nosso Senhor, mas Ele é Rei, Ele é Senhor. Nós pertencemos a Ele, Ele pagou o preço muito alto, para que nós pudéssemos estar aqui rendidos ao Senhor. E onde a família deixa de se doar para todo lugar, a mesa é onde você se doa, é onde você está no mesmo nível, todo mundo sentado. É um nível só. É um lugar onde a história é acolhida, onde suas dores são escutadas. E aí, como é que você passou? Nossa, está tão difícil. É na mesa. É na mesa. Onde você não precisa ser forte o tempo todo. A gente vive assim, nossa, a gente tem que ser forte o tempo todo. Mas senta à mesa. Ali você vai relaxar. Ali você vai abrir seu coração. Senta à mesa. Como é bom sentar à mesa. Especialmente com Jesus. A mesa, você e a família respiram, você se ouve, você começa a entender o que está acontecendo dentro de você. Você senta, cara, não tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas às vezes por estar faltando a mesa, a gente acaba deixando para lá. Mas a mesa não é só lugar de acolhimento.
também lugar de confronto, de alinhamento e de posicionamento. É onde a família começa a enxergar o que antes não conseguia. Por quê? Porque conversando você começa a enxergar muitas coisas, começa a entender muitas coisas. Sentado à mesa. Nunca despreze uma mesa. É o lugar onde os padrões da vida são revelados. Você está lá sentado, na sua moça, seu mundo, todo mundo cansado, tem tanta coisa para fazer, olha só. Você começa a revelar as suas dificuldades, os seus desafios, as suas contrariedades, as suas angústias, suas preocupações pela mesa. Mas eu falo isso diante do Senhor. Mas diante do Senhor, mas o Senhor convida você para a mesa. Você não pode dispensar a mesa na sua casa, na sua família. Como é que a família está junto com você se ela não sabe nada que acontece com você? Você não compartilha nada. Você não expressa nada. Você não abre o coração. Parece que às vezes uma família fica pessoas estranhas dentro de casa, sendo marido, mulher e filhos. Mas ninguém fala nada, ninguém abre o coração, ninguém expressa a dor, a preocupação, o medo. É na mesa, gente. A mesa também é lugar de confronto, é lugar de alinhamento, é lugar onde os padrões eles são revelados, lugar onde aquilo que tem me travado deixa de ser ignorado e passa a ser compreendido. A gente fala assim, meu Deus, eu estava preocupado, eu estava com medo de conversar com você, você fica sempre só sério, só semblante fechado, e aí começa a travar. Você fica atrasado. Ele tem dificuldade, a pessoa tem dificuldade de se relacionar, de falar alguma coisa, tem medo. Quando você sentar à sua mesa, a mesa da sua casa, relaxa. O compromisso é você e a sua família, os seus que compõem a sua família, relaxa. Não é hora de brigar, não é hora de discutir, não é hora de traçar plano, é hora de abrir o coração, é hora de expressar sentimentos. Quando Deus usou Davi para chamar o José, ele sentou à mesa. Tudo aquilo que estava deformado, que eram os seus pés, ficou debaixo da mesa. Aonde tem colocado os seus problemas, coloca os seus problemas, a sua dificuldade debaixo da mesa. É importante você participar da mesa. Na mesa, você não permanece a mesma pessoa. Ela tem um significado muito forte. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Por isso, cria várias situações que você não sentar mesmo. Ele tem um sentido, um significado, uma profundidade muito grande. Por quê? Porque é a mesa que o Senhor Jesus valorizou. Se valorizou porque tem importância. A família precisa estar junta. Há um momento. O mundo, nós vivemos uma correria de está de volta para. Mas tem aquele momento. Sentar à mesa, você não pode durante o dia, durante a semana, mas no fim de semana você pode ter um tempo com a sua família sentado à mesa e começar a falar, nossa, semana foi difícil, mas ainda bem que eu tenho você, ainda bem que eu tenho vocês. Mas a gente não fala mais nada. A gente fica aqui para a gente. Ali na mesa, a gente passa a enxergar com clareza e começa a se posicionar de forma diferente diante daquilo que antes nos dominava. Você está preocupado, você está deixando, você sentou ali na mesa, você relaxa. Mas você mantenha a sua preocupação quando você sai da mesa, mas naquele momento você pode enxergar outros ângulos.
O problema quando a gente está travado é a gente só vê um ângulo. Eu preciso olhar outros ângulos da minha vida, os ângulos da possibilidade, daquilo que Deus quer fazer para a gente. Esse convite que Davi fez foi para uma pessoa que precisava, que estava desprezado, isolado, distante, abandonado. E aí às vezes você fala assim, eu não sei nem porque eu estou aqui, ninguém parece que eu era sozinho, mas o Senhor me achou. O Senhor, onde você estiver, onde você estava, Deus te trouxe. A mesa, a primeira mesa você sentou, mas as demais mesas você precisa continuar sentando. Mefibosete, ele foi convidado para sentar à mesa aquele dia e disse, você vai sempre sentar à mesa. É um ato diário, constante. Eu não posso perder essa oportunidade de sentar à mesa com o Senhor, de sentar à mesa com a minha família. A família é algo que Deus valoriza. Esse convite de sentar à mesa é para as famílias que estão sempre cuidando de todo mundo, mas já que sabe que mais dos outros tem que cuidar de si mesmo. Não posso. E aí você está lá, vai para o outro, cuida para o outro, esquece da sua família. Trabalhe bastante, mas nunca abra mão do momento da sua família. Nunca abra mão. Porque vai fazer falta. Você vai perder a comunhão. Você vai perder os laços. Você vai perder a afinidade. Às vezes tem gente que chega em casa e parece um estranho. Você está aí hoje? Mas eu moro aqui. Esqueci se eu moro aqui. Perde-se a afinidade. Esse convite para sentar à mesa é para as pessoas que sustentam tudo, resolvem tudo, estão sempre disponíveis por dentro, mas estão disponíveis, mas por dentro estão cansadas, exaustas, pedindo a Deus, será que não tem ninguém para me ajudar? Mas alguém sabe que você está cansado? Você já disse isso? Ou você é uma super mulher, um super homem que não quer mostrar nunca que você está cansado, que você está cansada? Este convite é para as mulheres que aprenderam a ser fortes, a não depender dos outros, a dar conta de tudo, mas já não lembram mais como é ser acolhida, ouvida, cuidada. Pessoas que seguem firmes externamente, mas se carregam um peso silencioso por dentro. Eu vi uma filha falar assim, meu pai, pastor, cansado. Mas teve um dia que a filha estava em casa, exausta, e a filha disse, pai, pega um negócio para mim, vai buscar um negócio para mim. Eu estou com vontade de comer aqui. Ele ligou para ela, tá bom. Ele foi, trouxe, encaminhou para ela e saiu. Subiu a ponte, saltou, se jogou da ponte. Exaustão. Ele não falava nada, ninguém percebia a fragilidade que ele estava. Ele não se mostre forte para a sua família. E para ela, hoje eu não estou bem. Você não está pegando. A mesa é para isso, gente.
Não seja e não viva aquilo que você não consegue ser. Você tem limites, eu tenho limites, nós somos frágeis. Às vezes as coisas apertam, assolam, massacram. Mas eu tenho que me fazer de forte. O que eles vão pensar? Não sei. Mas o importante é você expressar a sua dor. Você derramar, se derramar diante do Senhor. A mesa está aí. Para pessoas que seguem firmes, exteriormente, mas por dentro, sempre um peso na alma. Para as famílias que fazem muito, produzem, ocupam, mas vivem com a sensação constante de vazio, confusão e falta de direção. E quando isso acontece, é porque a mesa está vazia. A mesa está vazia. Davi ficou incomodado, porque ele era amigo íntimo de Jonatas. Ele não sabia o que aconteceu com os filhos dele, com a geração dele. Existem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar. Ele estava buscando alguém. Às vezes você tem alguém pertinho de você que quer te abençoar, mas você está lá em Lodebar sofrendo sozinha, sozinho. Você produz, faz muito, mas vive uma sensação constante de vazio e falta de direção. Parece que Deus não te responde. Pessoas que sabem que existe algo dentro delas que precisa ser olhado, mas não sabem por onde começar. Eu te sugiro, começa na mesa. Começa a sentar na mesa. A mesa é lugar de abrir o coração. E dizer assim, hoje eu estou sem fome, mas eu vou ficar sentado com vocês. Hoje eu perdi o apetite. Hoje eu estou tão triste, tão vazio, que não vou poder. Mas não sai da mesa. Saiba que esse convite para você, é para a família, que já percebeu que não pode mais continuar assim. Provavelmente aqui tem algumas coisas do jeito que está, não vai continuar não, está difícil, está complicado. Você está cansado, você está cansada de se deixar por último, de viver no automático, de repetir os mesmos padrões, mas você está se consumindo. E sabe que no fundo, lá no fundo, é a mesa, gente. É que você tem a oportunidade de dizer assim, olha, quem é que fez essa comida? Maravilha. Parabéns. Está muito gostosa. Mas se você não senta à mesa, como é que fica? E Deus abençoa aqueles que valorizam a família. Deus abençoa aqueles que não desprezam a mesa. E Mefibosete era aleijado dos pés. Caiu, criado, fugindo, os inimigos caiu, tropeçou e caiu, torceu, os pés quebraram, ficaram para dentro.
ele tinha complexo de inferioridade. Você acha que ele achava ruim de estar em Lodebar? Você acha que ele reclamava porque ele perdeu tudo? Ele não falou nada. Ele não disse nada para Davi que tinha perdido tudo. Davi disse: pelas condições que você vai restituir, eu quero que vocês restituam tudo que pertenceu ao pai dele. A gente se acomoda, a gente se conforma com aquilo que é ruim. A gente tem muito mais facilidade de se conformar com as coisas ruins do que com as coisas boas. Quando as coisas começam a ficar muito boas, eu fico até desconfiado. Está sendo bom demais. Mefibosete não abriu o coração, não abriu o olho, ele diz assim: você está me chamando, o senhor está me chamando para ficar sentado mesmo me sinto como um cão morto. Ele já estava aceitando o fracasso, a derrota, o isolamento. Não aceite. Não aceite esse percurso que você está indo. Está na hora de você parar. Está na hora de você ouvir a voz de Deus. Está na hora de você se dirigir à mesa, mesmo com o seu complexo de rejeição, de inferioridade. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, mas o Senhor te chama. Tenha a mesa. Você faz parte da família de Deus. Sabe que a rejeição acaba nos afastando do propósito de Deus. No sentido de rejeitado, não vejo valor na igreja. Estou sentindo rejeitado, não vou participar da cela. Parece que o pessoal não gosta de mim. Olha só, a rejeição te afasta de Deus. Você não tem que dar, as pessoas não têm, você não tem essa coisa, será que eu não? O importante é o Senhor, que é o autor da vida, Ele está te chamando. Ele não faz a análise, Ele não faz o esquadrinhamento de você em função do que os outros acham, é pelo que você é. A rejeição que a gente sente tenta nos convencer, tenta de convencer a família que ela não merece lugar. Mefibosete achava que não tinha, quem era ele para sentar naquele lugar. A rejeição diz que você não é suficiente. A inferioridade acha que você não é suficiente. Que a sua família, ou que a família não tem nada a oferecer. A rejeição diz que outras são mais capacitadas que você. Não é melhor do que eu. Você acaba se escondendo. Entenda que Deus não está te chamando por mérito. Ele te chama, Ele me chama por causa da graça dele. Ele quer que você e Deus sentemos à mesa junto com Ele. Não é quem você é, quem você acha que é. É sobre quem Ele Deus decidiu alcançar e usar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu estou terminando no versículo 9, verso 11. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ei, demonstre a sua fraqueza. Seja sincero com Deus. Seja sincero com a pessoa que está aí, que você convive todos os dias. O que acontece nessa mesa? Você não é só escolhido ou acolhido, você também é confrontado. Nessa mesa é onde a rejeição é exposta. Aí
e a sua identidade começa a ser alinhada. Eu quero convidar você a alinhar a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Você não é como Mefibosete achava, como um cão morto. Você é filha, você é filho. Se você não tem sentado à mesa, mas a mesa está aí para você se assentar, porque você é filho, você é filha. É onde você deixa de agir no automático e começa a enxergar com clareza o que antes lhe dominava. Onde aquilo que você evitava encarar finalmente ganha luz. É onde você é abraçado, você é abraçada. Onde a sua história é acolhida sem julgamento. Onde os seus sonhos, os seus planos deixam de ser ignorados e começam a ser validados à luz daquilo que Deus já colocou dentro de você. Onde você volta a crer. Não em si mesmo, mas nos planos e nas promessas de Deus. Sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Há um homem chamado Gideão. Naquela época, na época de Juízes, os filisteus estavam tomando tudo que eles produziam. Então Gideão começou a pagar trigo num espaço onde se prensava uva. Mas o anjo observava ele e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe qual foi a resposta dele? Juízes 6,15. E ele lhe disse: Ah, Senhor Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Olha como é que ele se sentia diminuído. Sentia sem capacidade. Às vezes Deus tem algo para você, você não, quem sou eu? Não, eu sou menor daquela igreja, não, quem sou eu? Ele não errou totalmente. Você que se equivocou na sua forma de pensar. Deus sabe quem você é. Deus não age em função do que você acha que é. Ele age em função do propósito dele, sabendo o que você vai fazer, você pode fazer, porque Deus te capacita. Pense um pouquinho, tem muita coisa aqui, mas tem tanta coisa aqui que eu não vou falar. Família. Eu não sei como é que você está aqui com o seu irmão, com a sua irmã aí, aqui na igreja. A gente fica assim, não. A pessoa vem na sua direção e você, seu irmão, por que você está fugindo? Família. Bem, vamos sentar à mesa. Então Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar esse lugar, as pessoas desse lugar. A gente precisa viver como igreja, como noiva, como serva, mas como família. Família que tem irmão e que tem pai. Nosso Deus é Pai. É nosso Pai. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé, colocar essas duas mãos sobre o seu coração.
Eu não sei como é que você se encontra hoje. Na mesa do Pai e na mesa da sua casa. As duas mesas são importantes, são fundamentais. Você já percebeu que quando alguém está aborrecido, ele pega o prato e vai para longe? Mas Deus quer que você conte essa história. Ele me convida, Ele está convidando você e a mim para sentar à mesa. Eu gostaria que você aí fechasse seus olhos e pensasse na sua casa. Pensasse no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Genro, nora, neto. Pense. Pense quantas oportunidades você deixou, você perdeu, por não estar sentado à mesa juntamente com eles. Pensa isso. Quantas vezes você tem perdido a oportunidade de estar sentado à mesa com um rei chamado Jesus, por causa dos cuidados dessa vida, por causa do excesso de cansaço e exaustão? Quantas vezes? Senhor, eu te peço que nós não mais rejeitaremos o convite, nós não mais seremos dominados pela rejeição, pela inferioridade, nós não mais seremos dominados pelos sentimentos de julgamento, de inveja que nos cercam. Nós estamos aqui, Senhor, para comungar contigo, para viver esse novo tempo como família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga